Então, vamos falar de escala de inovação em organizações. Como eu havia falado, não adianta eu querer inovar em protótipos simples, em modelos unitários. Eu preciso inovar, aplicar de maneira escalável, de maneira que eu consiga replicar em todo o serviço ou produto que eu for prestar. Então, digamos que eu quero desenvolver uma solução, nós somos uma prestadora de serviços, somos uma empresa que, sei lá, vamos pensar que é uma empresa de serviço de hospitalar, que oferece hotelaria hospitalar, UTIs, leitos de UTI, leitos de internação, e nós oferecemos um serviço piloto, fizemos um serviço piloto, aplicamos ali um protótipo, utilizando robôs, cirurgia robótica, usando assistentes digitais, telemedicina, tudo que há de mais inovador e moderno em termos de tecnologias aplicadas à saúde. Só que nós fizemos isso em um protótipo, em uma única unidade, dentro de um complexo hospitalar enorme. Isso aí não é inovação, isso aí é um protótipo ainda. Ela não escalou. Eu preciso escalar esse meu projeto para um nível que eu consiga replicar de maneira ampla. Ou vamos mais além ainda. Eu fiz um modelo conceitual. Eu tenho uma patente de um projeto que visa a criar um sensor, um chip, que detecta se a pessoa tem uma doença. Digamos que eu tenho essa solução. Inclusive, existem várias patentes sobre isso. Só que eu fiquei só no campo da patente, eu fiquei só no campo da ideia. Não foi aplicado, não consegui investimento, não consegui recursos, ou não tenho mercado suficiente para que eu pudesse implementar isso na prática. Então, ainda ficou para trás. Uma inovação organizacional, ela parte de uma escala. E aí a gente usa muito como referência para aferir em que pé nós estamos nessa corrida por ser inovador na prática. A gente tem o TRL, que é uma sigla que vem do inglês, né? Technology Readiness Level, que equivale ao nível de prontidão tecnológica, ou seja, o quanto está pronto tecnologicamente aquela solução inovadora. De fato, ela está pronta para o mercado? Ou ela ainda precisa iterar mais vezes para que ela efetivamente alcance o mercado? Então, esse TRL é um sistema bem interessante, que ele é uma escala, né, um conjunto de escalas, e que você vai medir, através desses parâmetros, em que estágio de desenvolvimento está a sua tecnologia. A NASA é que usava esse conceito, esse sistema. Tá? Ele era usado para a composição de objetos, principalmente foguetes, que eram lançados. Devido ao alto rigor e à margem de erro praticamente nula, eles precisavam estabelecer aí um parâmetro, e aí criaram essas escalas para as testagens. Então, determinados testes só poderiam ser feitos ao atingir determinada escala. Então, hoje, inclusive a NASA não usa mais esse parâmetro, porém, a engenharia de produção, os pensadores de inovação, os mundos dos negócios se apropriaram bastante desse conceito e usam amplamente. Então, eu acho interessante a gente conhecer um pouco sobre essa escala. São 9 etapas, né, como vocês estão vendo aí. Essa primeira etapa aqui, ó, o número 1, conceito, né, que é o princípio físico básico, é a ideia. Vamos pensar, é o conceito só. Eu tenho um conceito tecnológico inovador. Então, ele está no estágio embrionário, está na fase mais incipiente possível. Ele é o momento inicial da minha ideia. Lembra que a gente falou sobre o protótipo? Não é nem o protótipo, é o meu conceito ainda. Eu acabei de conceituar esse meu modelo. E ele ainda está no campo das ideias ainda. Eu não sei nem se existem evidências científicas, se existe ferramental técnico que assegure que esse meu princípio físico básico vai funcionar. Então, vamos pensar aqui uma solução. Eu estou querendo desenvolver um carro que seja autônomo, que ele dirija
sem a assistência humana. Ele seja um carro inteligente. Então, eu fiz o princípio básico. O princípio básico é só o conceito, um carro que dirige sozinho, orientado por uma máquina, sem a ação humana. Maravilha, eu fiz esse meu conceito. Agora a pergunta é, há conceito técnico-científico, há fundamento, há uma tecnologia fundamental ali do ponto de vista acadêmico, científico, técnico, que permita que esse conceito exista, que garanta a viabilidade dessa tecnologia? Existe. Existem, inclusive, outros modelos. Então, a minha solução não está no TRL1, ele está no TRL2. Ela já tem um embasamento técnico-científico. Tá? Então, ainda é um estudo conceitual, mas eu consigo até fazer alguns experimentos iniciais. Eu consigo até testar uma ou outra coisa. Mas ainda está nessa fase. Aí nós passamos para esse grau 3, que ainda está no amarelinho ainda, que é a nossa prova de conceito. Tá? A prova de conceito, o que é a prova de conceito? Vamos pensar, o próprio nome já diz, né? Eu tenho um conceito, eu tenho uma tecnologia que ela foi validada, tá? Mas ela foi validada onde? Num laboratório. Então ela está ainda só naquela esfera muito restrita, num ambiente controlado, num ambiente em que você não tem fatores que você não consiga colocar em análise dentro de um sistema. Então, dentro do laboratório, você isola todas as possibilidades e analisa só aquele parâmetro. Então, nesse caso, você valida lá em laboratório a prova de conceito e aí você consegue demonstrar aí funcionalidades básicas. Então, por exemplo, eu consegui, em conceito, fazer um carro que acelera e freia quando vem um obstáculo. Acelera quando não tem e freia quando tem um obstáculo. Pronto, já cheguei na minha prova de conceito. Eu já consigo ter uma prova de conceito de acelerar e frenar. Então, eu estou nesse primeiro eixo. Esse eixo aqui é um eixo ainda muito limitado. Nós estamos ainda na fase inicial. Aí passamos para o segundo momento, que é onde ficam o 4, 5 e o 6. O 4, a gente já começa a prototipar. Só que meu protótipo ainda é de baixa fidelidade. Então, aqui a gente vai fazer o teste de escala. O que é esse, né, nesse contexto? Eu já estou fazendo meu teste de escala, ele já passou por todo esse cinza. Então, ele passou por validação lá no laboratório, validação do protótipo, fiz um teste em campo, aí eu vou escalar. Então, para chegar nessa fase aqui, em que eu vou escalar, eu preciso fazer um teste saindo do laboratório, saindo daquele ambiente controlado. Eu vou entrar nesse contexto aqui. Aí vamos lá para o conceito 4, que é o protótipo em ambiente de laboratório, né? Você faz conforme o esperado. Aí vamos para o 5, que eu vou validar esse protótipo. Só que aí eu já não valido o protótipo isoladamente, eu valido ele em um ambiente relevante. Então, digamos, eu já traria ele de dentro de um laboratório, já colocaria ele, por exemplo, numa pista, ainda que seja laboratorial, eu consigo colocar ele já num veículo em ação, em movimento. Então, ele já é no mundo real, ele é operacional. Então, esse estágio aqui, inclusive, é um dos mais importantes para você entender se essa situação prática ela é eficaz ou não dentro do contexto. E aí eu vou para o teste, né, de campo, que eu vou levar agora para fora do laboratório, no campo mesmo, na realidade em que ele vai se inserir. Teste de escala, aí eu vou demonstrar em ambiente operacional, né, eu vou botá-lo numa escala total, até quase total, bem ampla, ainda que seja uma amostragem, mas ela supõe uma escala total, e aí eu vejo se aquilo que foi aplicado em campo funciona em larga escala. E aí, o 8, que é o produto testado e qualificado, é o que a gente chama de sistema completo em ambiente operacional. Esse sistema completo em ambiente operacional, ele vai ser testado, né, já foi testado, foi implementado, foi validado e foram criados parâmetros de qualidade. Então, ali eu consigo analisar essa minha tecnologia em condições normais de operação e com parâmetros de qualidade.
Aí, por fim, o sistema já em operação, que é a incorporação da tecnologia. Aí, realmente, ela está totalmente operacional, ela foi comprovada, e esse é o estágio final pronto para funcionamento. Recentemente, aconteceu aí uma tragédia onde tentaram ir com um modelo de testes para o fundo do oceano. Não sei se vocês se lembram, né, do submersível Titan, que ele foi levado até o fundo, né, por uma equipe de várias pessoas, incluindo civis, e foi prototipado, foi feito prova de conceito, foi feito validação, mas várias validações não foram incorporadas, inclusive validações náuticas. Então ele ficou aqui nesse meio, no cinza. Então, uma situação trágica, mas que, por exemplo, nessa escala não teria atingido o nível operacional ainda. Então, só para vocês conseguirem entender a diferença entre uma ferramenta conceitual, uma tecnologia conceitual, uma tecnologia ou ferramenta que vai assumir protótipo mesmo, aquela que vai ser validada e aquela que entra em produção. Então, conceitual é até o TRL3, que é quando ele entra em teste laboratorial e prova de conceito. Mas ele ainda está restrito em ambiente acadêmico, em ambiente de pesquisa. Então, ele ainda é conceito. Geralmente, as universidades, por exemplo, ficam muito concentradas até essa fase. Aí nós passamos por 4 e 5, que é contexto de protótipo. Então, já temos os primeiros protótipos aí efetivos. Existiram protótipos antes? Sim, mas eram os de baixa fidelidade. Agora eu tenho protótipos de alta fidelidade. E aqui eu começo a validar, primeiro em ambiente controlado, que é o TRL4, em escala reduzida, e depois ele em ambiente simulado, mas em escala piloto. Depois eu vou para a validação, que é testar esse protótipo em situação o que seria mais próxima possível do esperado. Aí aqui já são fases de teste, que dependendo da solução que você quer implementar, precisa passar por conselho de ética, precisa passar por atos, analisar pré-requisitos regulatórios internacionais ou nacionais, aí vai depender da solução que vai ser implementada. Ela vai para a fase de validação, que é o TRL 6 e 7. O 7 já é a sua fase de demonstração. Você vai levar ele para um ambiente operacional. Você vai colocar ele na prática no mundo real. E a fase do TRL 8 é a fase pré-comercial, que ela está pronta, está validada já no ambiente real. Você já pode vender, mas você não consegue entregar em larga escala, porque o produto está pronto para ir ao mercado. Quando você aplica essa tecnologia, replica ela também. Aí entra na fase de TRL 9, que é a produção, que é quando há essa entrega. Então, nesse contexto aqui, a gente tem a fase de conceito, a fase de prototipação, validação, para depois chegar na escala 8 e 9, que são as escalas de produção propriamente dita. Se for observar um gráfico, né, do ciclo de vida de um projeto, da construção, ele vai começar lá nos princípios básicos, que é o TRL 0, 1, 2, né, até chegar ao 3 aqui, ó, o limite do 3, que é quando você faz uma pesquisa básica, você fez lá o brainstorming, é o 0. Fez a pesquisa básica, é cientificamente viável, você já passa para o 2. Faz uma aplicação dessa pesquisa em contexto científico, acadêmico, pula para a prova de conceito, TRL3. E assim vai, nessa sequência, nessa curva, indo para a verificação, é o componente de ambiente laboratorial 4, que corresponde à fase, ó, onde a gente praticamente consome o maior momento de dispêndio de recursos. É por isso que as universidades, que às vezes não têm tanto interesse na produção em si, elas vão terminar mais ou menos sua contribuição por aqui. E aí entram os centros de pesquisa ou de produção daqui para frente. Então, aqui entra a fase experimental, que consome
muito recurso. Você vê que os dispêndios disparam nessa fase. E aí, quando chega nessa fase aqui do desenvolvimento experimental do TRL6, aqui a gente chega no Vale da Morte, que é quando, entre os 5 e os 6, que é quando você vem a verificação da função crítica do componente, e aí é onde ou vamos continuar com essa tecnologia, ou vamos abandoná-la porque ela é inviável. Aí passamos para a fase de manufatura. Saímos da aplicação do conhecimento novo, que é a parte de investigação, de pesquisa científica, e passamos para a escala do MVP, que a gente vai começar o nosso primeiro produto, vamos manufaturar o nosso primeiro produto. Ainda que ele seja provisório, com a qualidade ainda limitada, mas já vamos manufaturar o primeiro protótipo. E em cima disso, vamos passar a orientar nossa ação para a produção e a distribuição em larga escala. Essa fase só chega quando passamos para a pré-série, que é a que antecede ao TRL9, que é quando você faz a criação de parâmetros de qualidade, indicadores de qualidade. Já viu quando você compra um carro ou um produto eletrônico, ele vem com vários selos adesivos, escrito lá, né? Teste tal, passou. Teste tal, passou. É porque já foram parametrizados os testes, os pré-testes de qualidade, e aí na produção em escala, eles são testados em toda a produção. Aqui é o desenvolvimento real mesmo, né? Nós já estamos no produto em ação. Então, esse é o ciclo de vida desse produto nesse contexto. Tá? Então, só para a gente resumir, o 1 e o 2 são métodos teóricos. Chegando até o 3, entramos na prova de conceito e iniciamos os ensaios laboratoriais. Até o TRL5, onde a gente encerra os ensaios laboratoriais e vamos para a escala piloto. É justamente nessa fase, entre o 4, o 5 e o 6, que nós estamos prototipando, fazendo várias iterações, iterando, melhorando, lá do ensaio laboratorial até chegar na escala piloto. E aí, na fase 7 até a fase 9, é a escala final, que é quando você, de fato, vai completar ali o ciclo do seu projeto e é onde você vai se orientar para o mercado, atendendo às demandas desse mercado. Então, em resumo, essa ferramenta ela é extremamente valiosa para avaliar o progresso e, acima de tudo, a maturidade de uma tecnologia. Então, se você quiser saber se a sua tecnologia é efetivamente madura, pode aplicar uma escala TRL e MRL que ela vai te dar aí uma boa noção de como anda a sua solução. Eu até trouxe aqui um fluxograma do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que ele mostra como que fica a escala TRL em relação, obviamente, à maturidade empresarial, mas, acima de tudo, como que se dá isso em relação a investimentos, a outras organizações. Então, percebam que na fase inicial, TRL 1, 2 e 3, você tem muito o momento da concepção do seu negócio. E aí, nessa fase de concepção, você tem como principal financiador dessa fase o orçamento de fundos públicos, os chamados fundos de apoio à pesquisa, as FAPs, as fundações, os endowments, que vão fazer o quê? Justamente esses investimentos para conceitos, para pesquisa de base. E aqui, né, você tem fundações, laboratórios e universidades que dão esse parâmetro. O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele entende que ele consegue fazer isso com as organizações que ele dispõe nesse mapeamento também. Ó. A parte de TRL 1, 2, 3, você tem o FINEP, tem o Fortex, CNPq, a CAPES também entra aqui, que ajudam o fomento de pesquisa em estágio conceitual. Aí vai subindo, tem outros agentes aí que vão ajustando nesse processo. TRL 4, 5 e 6, que é quando o negócio chega na maturidade de grau 3, aqui já começa a partir para a maturidade, propriamente dito, e aí você tem suplementação de fundos públicos, que ajudam aí, através de investimentos em fundos, lei de apoio à inovação, fundos constitucionais, você tem fundos perdidos, fundos de apoio à inovação, tudo isso vai ajudar aqui a produzir
tecnologia em graus maiores de TRL, bem mais maduros. Mas quem que ajuda também? Financiamento comercial, porque ele quer o produto aprimorado no mercado. Você tem também os investidores em vários formatos, né? Investidores de risco, investidores anjo, que ficam com o projeto em fase menos madura, porque aqui, ó, quanto mais baixo é o TRL, maior é o risco e maior é o arrojo de inovação. Consequentemente, quem investe vai ter um maior retorno quando esse produto atingir a maturidade. Mas até lá, o risco é grande. Então, quem investe aqui assume um risco maior, porque está com um negócio menos maduro, mas também o retorno é maior. Aqui já o financiamento comercial já mais seguro, mas também com retorno menor. São fundos tanto público quanto privados para a ciência, tecnologia e inovação. Quem que está nesse contexto? Aí já são as startups, as companhias que já estão num contexto mais maduro, que já tem uma pesquisa e desenvolvimento mais consolidado. Então, elas já ficam nesse contexto aqui mais no topo dessa pirâmide. Então, aqui um parâmetro legal para a gente comparar o TRL em relação à maturidade e aos ciclos de investimento também.